I was a bird, I'd sleep in a nest so warm. Beneath my mother's wings, safe from the storm. From the trees we'd sing a familiar song. Through the clouds I'd fly, knowing that I belonged. Home is where I wanna be. Everyone there would love me, wouldn't know what it means to face this world alone. Home, sweet Nós vamos louvar ao Senhor e daqui a pouquinho o pastor Itamar já estará nos trazendo a palavra de Deus. Boa noite, casais. Paz do Senhor, cristãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com alguns hinos. Aquele que você souber, nos ajude, por favor. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa.
Você crê? Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez.
Deus da nossa história, o Deus da nossa família. Amém. E enquanto Ele estiver no barco, tudo vai bem. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor com o último hino. Vamos falar sobre o ousado amor de Deus. Se você souber, declare essa verdade. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim.
estamos usando desde quarta-feira, né, como base para esse seminário. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7, nos diz assim: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em outra tradução mais atualizada, né, NVI diz que o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem é presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, né? Não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre mantém firme. Esse é o nosso propósito nesta noite, de ouvirmos Deus mais uma vez falar aos nossos corações, do que Deus tem preparado para cada família, cada casamento. Eu, nesses últimos dias de ministração, e principalmente no dia de hoje, está vendo toda essa declaração, tudo isso foi preparado muito antes do dia de hoje. Muito esforço, muito suor, muito trabalho, muita luta. Os que estavam bem próximos de nós estavam acompanhando isso. Mas o Espírito de Deus começou a ministrar algo ao meu coração enquanto nós aqui ornamentávamos este salão. Nós estamos vivendo um tempo de muita desvalorização do casamento, do matrimônio, da família. Mas sabe o que me preocupa? É que, infelizmente, parece que isso tem atingido algumas pessoas dentro da igreja. É muito sério. É claro que um evento, e até justificando, alguns pediram isso, não justifica, por motivo de trabalho, né? Muitos deixaram de estar presentes, né? E a nossa igreja tem um número de casais muito maior, comportaria encher este salão. Mas a minha preocupação é que eu também ouvi muitas justificativas que eu sei que são injustificáveis. Poderia ter um pouco mais de esforço para desfrutar de um momento, não só comer, de estarmos aqui congratulando um momento romântico, não, mas de sermos abençoados por Deus por uma palavra que vem do coração de Deus para a nossa família. Um momento ímpar de estarmos desfrutando com o nosso cônjuge de um momento de alegria, romantismo, e de estarmos participando da mesa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Mas nós cremos, e eu louvo a Deus por cada vida aqui presente. Sabe por quê? Você entendeu o propósito de estar aqui, de ser abençoado. Você está valorizando não somente a nós, os líderes, que fez tudo isso. Você está valorizando a si mesmo, o seu casamento, o seu cônjuge, a sua família. E ela é o maior investimento seu nessa terra. O seu casamento, o seu matrimônio é o seu maior tesouro na face dessa terra. Um conselho, não vou pregar não. Zele dele. Cuide do seu cônjuge como a ti mesmo. Amém? Eu vou fazer mais uma oração e já o pastor Itamar Vicentini já está com a oportunidade. Senhor, nós te louvamos, agradecido ao Senhor por tudo. Senhor, tenha primazia neste lugar, o controle de tudo, Senhor. Tudo é para a glória do teu nome. Teu Filho estará nos ministrando a tua palavra, que ele mais uma vez seja instrumento do Senhor e canal de bênção para nós aqui nesta noite. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Pastor Itamar, fique bem à vontade. Boa noite, meus irmãos. Primeiro, boa noite. Boa noite? Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Gente, é uma alegria poder voltar a Governador Valadares. E o pastor Geraldo Magela, sempre muito generoso, atencioso, sua
gentil esposa, a família me recebem com muito carinho. Ontem me levaram até para passear na feira depois do culto. Eu cheguei ontem à noite, meus irmãos, mas eu estava muito cansado. Fiquei no hotel descansando e me levaram para dar um passeio aqui, conhecer um pouquinho de Valadares. É a primeira vez que eu venho aqui que está frio, né? Para paulista, vir aqui em Valadares é moleza, no calor, né? Agora frio, eu falei, primeira vez, não trouxe nem blusa. Aí eu estava passeando lá de camiseta, o pessoal assustado, né? Mas lá pra gente, isso aqui é o dia a dia, a gente ama esse clima gostoso. Então, mas eu estava com saudade do calorzinho já de Valadares, brincadeira. Brincadeira. Eu trago a saudação da nossa igreja, Igreja Batista do Paraíso, lá em Taubaté, São Paulo. Minha esposa, a pastora Val, normalmente, nessas viagens mais longas, fica difícil de acompanhar, porque obviamente a gente tenta não ser muito pesado na igreja. Mas eu sou casado com ela há 25 anos, estamos 29 anos juntos para a glória de Deus, tenho 4 filhos que o Senhor nos concedeu, e eu louvo a Deus pela oportunidade de poder falar com casais, e amanhã, tanto de manhã como à noite, falando sobre família. Para quem ainda não me conhece, sempre eu gosto de explicar, eu sou nascido no lar cristão, sou filho e neto de pastor, cresci na igreja, servindo na música, servindo na adoração, achava que ia ser ministro de música, né? Eu dizia, não quero ser pastor, porque meu avô e meu pai eram pastores, crescemos fazendo a obra de Deus e vendo as dificuldades da obra, mas via naquilo algo muito arduroso, então não queria. E quando Deus nos chamou para o ministério pastoral, eu descobri que quanto mais você fala não, mais Deus fala sim. Quanto mais você tenta resistir, mais Ele te chama. Porém, eu entrei num ativismo religioso muito grande, eu trabalho com comunicação desde muito jovem, sou profissional de rádio e comecei a trabalhar no jornalismo político, entrei de cabeça no trabalho e conciliando com a igreja, fazia as programações de rádio da igreja e comecei a viajar muito para fazer ministrações, cuidando da igreja local. E isso com 4 anos de casado, o meu casamento entrou em colapso, porque eu casei muito jovem, casei com 20 para 21 anos e já comecei a pastorear. Eu completei 45 anos agora dia 7 de maio e completei 25 anos pastoreando como pastor titular. Não houve nem tempo de se auxiliar, né? Já me jogaram na fogueira, conversando com o pastor Geraldo aqui, a história do que eu parecia. Jogaram lá na fogueira e bora lá, se é filho, né, do pastor, se vira. Só que o ativismo religioso, a sobrecarga de atividades, agendas corridas, viajando para pregar, trabalhando com o rádio, com os grandes eventos e cuidando da igreja local, eu estava sendo exitoso no altar e falhando em casa. Meu casamento com 4 para 5 anos entrou em colapso, eu e minha esposa nós quase divorciamos, quase que eu não vejo meus filhos crescer, quase que eu não sou presente na vida deles, quase que eu perco meu ministério, porque para ajudar eu fui criado num sistema muito rígido, um sistema religioso muito fechado. E uma vez que, passando por aquele processo, na minha consciência até então, eu deveria chutar o balde, desistir de tudo, porque eu não seria mais digno de fazer uso da palavra de Deus e do altar. Graças a Deus, e também a muita sabedoria que Deus deu, a minha esposa, que na época também escolheu não desistir, nós lutamos juntos, fomos buscar ajuda, Deus usou pastores, lideranças, igreja séria para nos tratar, para cuidar da gente, e Deus nos restaurou. Então, a partir dali, eu comecei a me interessar pelo Ministério de Casais e Família, e hoje eu viajo para falar sobre vários temas, fazer vários tipos de seminários, mas o que eu mais me dedico, procuro servir as igrejas quando eu saio da minha igreja local, é para falar com casais, é para falar com famílias, porque é um ministério urgente e muito necessário. Então, quando vou falar, eu gosto de deixar claro que eu não vou ditar regras aqui para vocês que não tenham sido aplicadas para mim. Eu não vou falar de princípios para vocês que não tenham funcionado comigo, porque é muito fácil a gente falar de teoria. E muitas vezes Deus permite que a gente sofra fracassos para aprender e obter vitórias e poder servir de edificação na vida dos outros. É gostoso a gente contar a história de Lázaro. O problema é ter sido ele, ter ido para o túmulo, ter entrado em estado de putrefação e ser ressuscitado, ter voltado cheirando mal, mas viver o processo é muito complicado. Só que muitas vezes é necessário, porque a gente não ouve a voz da advertência, então tem que passar pela voz da experiência e aprender. Eu dou graças a Deus que Deus teve pressa comigo. Ainda bem que aconteceu cedo e eu fui ajudado cedo, porque talvez mais tarde, talvez o orgulho ou até mesmo um momento de circunstâncias diferentes,
eu não pudesse ter tido tempo para passar pelo processo que passei e hoje poder servir vocês. Então o que eu vou falar aqui primeiro, óbvio, é fundamentação bíblica, é aquilo que a palavra diz, e isso é algo que é irrefutável e nós temos que ouvir e acatar como escritura divinamente inspirada. Mas também vou falar para você da minha experiência pessoal. O que eu prego sempre é com base naquilo que eu vivenciei e Deus me restaurou. E obviamente, por fim, também tenho na minha família um pouco de referência para falar de família. Meu pai e meu avô eram pastores, meu avô teve 18 filhos, a vovó perdeu 4, era para ser 22. Todos são obreiros, pastores, ministros na casa de Deus. E eu vi tudo que você possa pensar acontecer dentro dessa família cristã, famílias pastorais, passarem por crises e problemas e não estavam isentos disso. Meu pai e minha mãe tiveram 11 filhos, eu sou o 11º, eu sou o caçula, né? E quando eu vi que eu estava indo para o caminho do papai, pastor Geraldo, eu fui lá e falei, opa, deixa eu parar com esse negócio aí, né? E eu fiz a vasectomia, operei, sei que alguém pode não gostar, não concordar, mas já estou dando um conselho aos homens aí, colaborem com as mulheres, viu? Elas não nasceram só para dar luz, por favor, por gentileza. Mas não vim aqui para falar disso hoje. Porém, o que vou falar, como eu disse, tem fundamentação um pouco da experiência pessoal que vivi, segundo, claro, 100% da Escritura Sagrada e aquilo que eu vivo, que eu vivi como família dentro do nosso contexto familiar. Eu percebi que o nosso amado que introduziu a noite de hoje fez citação de 1 Coríntios capítulo 13. Então, para entrar no tema que vou falar com vocês, quero aproveitar e chamar a atenção para isso. Paulo é o maior doutrinador da igreja. Ele está, a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, ele está falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. Ele está trazendo à igreja a importância da igreja ser uma igreja fervorosa no Espírito, que dê liberdade ao Espírito Santo, que exerça os dons espirituais com zelo. Ele deixa claro, ele não dá liberdade à baderna, à desordem, à bagunça, ele ensina a fazer tudo com decência e ordem. Ele conscientiza a importância da profecia, sim, sobre o falar em línguas. Ele fala sobre visões, interpretação, discernimento, dons de cura. E ele deixa claro quanto essas pessoas levantadas por Deus são úteis no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. E em 1 Coríntios 12, ele primeiro fala sobre a igreja como um corpo, depois ele começa a falar de dons ministeriais, espirituais. E depois em 1 Coríntios 14, ele continua aprofundando sobre dons ministeriais espirituais. E dons, nós sabemos que é uma capacitação divina, é algo que Deus põe na vida de alguém para ser usado poderosamente, com virtude, com unção, com autoridade, com um revestimento para um fim específico. É um talento especial que Deus vai conceder além do dom natural, do talento natural. É uma unção, um revestimento de poder. Porém, Paulo, quando ele está falando desses dons, esses talentos, essas coisas poderosas que tornam alguém diferenciado, porque se você falar para mim que alguém que tem um dom, ele não é diferenciado, você está negando a eficácia dele, a eficácia do Espírito. Então, quando Paulo está falando de dons ministeriais, espirituais, que torna alguém diferenciado, em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, no meio ele para. Ele para de falar de dons, ele para de falar de ministérios que nos torna pessoas diferenciadas, que nos faz ficar em destaque diante da igreja, que nos promove diante das pessoas, que nos torna reconhecidos e úteis aos outros. Ele faz uma pausa e ele começa a falar de amor. Ele deixa claro que todas essas coisas são importantes, todas essas coisas são necessárias, são imprescindíveis na igreja, e às vezes até insubstituíveis. Ele chegou a dizer que quando a profecia cessa, o amor de muitos esfria. Então é óbvio que são importantes, mas ele faz uma pausa, e eu acredito que é proposital, para trazer ao equilíbrio a importância de nós entendermos que podemos falar línguas dos anjos, dos homens, muitas formas de línguas estranhas, podemos profetizar, podemos curar, podemos arrebatar multidões com o poder da palavra, da persuasão, operar curas, sinais e maravilhas. Aí ele fala, mas se não tiver amor, nada adianta. Então ele para entre Coríntios 12 e Coríntios 14, ele põe o capítulo 13, você pode perceber, para você ver que eu não estou falando um absurdo, e ele resolve trazer o povo ao equilíbrio. Ele fala, ó, nada disso vai adiantar na igreja, nada disso vai adiantar na tua família, nada disso vai adiantar no teu casamento. Tem que ter amor, porque o amor é a chave de todas as coisas. E o interessante é que ele fala que a fé e a esperança permanecem, mas o maior e mais importante de tudo continua sendo o amor. Você entende isso? Amém? Amém. Então, é importante que você entenda que é o amor que une duas pessoas.
É o amor que torna possível uma aliança estável e duradoura. E é o tema que eu quero hoje vos falar. Eu quero falar com vocês sobre o valor da aliança. O amado que fez a introdução acabou já adiantando algo. Nós não combinamos, eu conheci ele aqui agora, sobre o problema desta época ou desta geração, que é desvalorizar o casamento. Não dar a devida importância a ele. Hoje as pessoas se casam dizendo, se não der certo a gente separa. Então já vai para o compromisso contando com a possibilidade, cogitando a separação. Então eu quero falar com vocês sobre o valor da aliança. Nós já vamos ler a Bíblia, fiquem tranquilos, que naturalmente quando a gente começa a falar alguma coisa, há a expectativa da leitura do texto. Mas primeiro eu quero fazer algumas explicações e aplicações para você entender. Primeiro, vamos definir o que é aliança. Aliança é pacto ou tratado entre indivíduos, é a união e o acordo entre duas partes, é também ligação pelo matrimônio. Quem entendeu, diga amém. Amém. Preste atenção numa coisa, não tem como você fazer um pacto inconsciente. As pessoas, há um tempo atrás, começaram a falar que a coca era do diabo, que certas roupas eram do diabo. Aí as pessoas não usam não, porque você está fazendo um pacto com o diabo. Ninguém faz pacto inconsciente. Não tem como você fazer um pacto com Deus se não for consciente, se você não tiver certeza do que envolve esse pacto. Então quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e faz uma aliança com Deus, não é algo inconsciente, lhe é proposto um plano de salvação, lhe é apresentado isso. Então nem com Deus nem com o diabo se faz pacto inconsciente, algo não planejado, algo que não se tenha ciência do que se está fazendo. Casamento é a mesma coisa, não é algo que surge do nada. Ah, eu resolvi, aquele amor à primeira vista, peguei e levei para casa. Inclusive tem pessoas que têm o hábito de olhar para o texto bíblico e ver a narrativa bíblica. E a Bíblia ela tem várias linguagens, uma delas é a narrativa. E a narrativa bíblica fala que fulano pegou, amou-a, pegou, levou para sua tenda e possuiu-a. Dá a impressão que foi assim, encontrei na rua, peguei na mão, levei para casa, deitei, dormimos, acordamos casados. Não, a narrativa ela se limita a esse ato descritivo, mas há processos. Então não se faz um casamento apenas com duas palavras numa rede social, com apenas um beijo repentino, movido por uma atração física momentânea. Não, o casamento é algo que é construído com base em alicerces e fundamentos. E o casamento ele é uma aliança, então é um pacto, é um tratado entre dois indivíduos. Então é impossível alguém se casar sem ter ciência do que está fazendo, onde está entrando, o que vai acontecer, como vai ser. É um acordo entre essas duas partes e é uma ligação pelo matrimônio. Então agora essas duas pessoas elas passam a estar ligadas. Essa é uma definição técnica. Porém na Bíblia a aliança sempre foi tratada e definida como cada um dos pactos que Deus fez com a humanidade. Ou seja, situações onde Deus fez acordo, entrou em entendimento, deu alguma promessa mediante condição para o seu povo. Então você olha todas as vezes que há promessas na Bíblia para o povo, Deus fazendo uma aliança, havia condições. Eu gosto sempre de fazer uma aplicação assim mais contemporaneizada sobre aliança e dá para se assemelhar, por exemplo, a um contrato. Você já deve ter alugado casa aqui algumas vezes, sim ou não? Já vendeu e comprou imóvel, já vendeu e comprou carro. E você deve ter feito algum tipo de contrato. E você percebe que em um contrato constam os termos de acordo entre as duas partes. O que consta lá, pastor Itamar Vicentino? Os direitos e os deveres de ambos, não é de uma parte só. Entendeu? Amém ou não? Contrato de aluguel, direitos e deveres, os deveres de quem está do locatário, né? E os direitos e deveres daquele que está sendo o proprietário, que está alugando, né? Então você percebe que ali está ressaltado de forma clara cada um dos deveres de cada um e cada um dos direitos de cada um, as obrigações e responsabilidades e as penalidades, se não for cumpridas, de uma das partes. Então você percebe que o contrato ele firma um compromisso mútuo. É a melhor forma de você conseguir entender o que é a aliança. E o casamento ele passa por isso também. Não é essa coisa superficial de um contrato de aluguel, mas é esse compromisso mútuo que precisa ser bom para ambas as partes. Tem um ditado popular muito antigo que as pessoas costumavam dizer que combinado não é
Combinado não é caro. Eu ouvi muito meu avô falar isso, meu pai falar isso. Combinado não é caro. Mas o meu pai, ele acabou desenvolvendo uma frase mais completa disso, e eu acho que ele nem lembra disso, que ele já, cara, ele está promovido à eternidade, Deus já o levou, mas acho que ele nem lembrava disso. Eu assumi isso para mim, e eu sempre falo isso quando eu posso. Combinado não é caro. Aí meu pai terminava e dizia assim, e nem barato. Porque dá a impressão que, o combinado não é caro. Ficou bom por uma parte. Combinado não é caro, você tem que me pagar, irmão. A gente combinou, você tem que me pagar. Só que aí ele falava, e nem barato. Ou seja, ficou bom para ambas as partes? Então está correto. Aí que nem dizia o Celso Russomano, estando bom para ambas as partes, aí estamos acordados. Porque se ficar bom para uma parte só, tem coisa errada. Porque alguém está sendo favorecido. Eu não posso fazer um contrato de locação onde só protege o dono da casa. E o inquilino, que direito ele tem? Porém, eu não posso fazer um contrato de locação que só protege o inquilino. Senão o dono da casa daqui a pouco impede seu imóvel. Então tem que ter as cláusulas, tem que ter as penalidades, tem que ter o escape. Aqui tem um escape, temos esse acordo aqui, isenção de multa nisso, isenção de multa naquilo. É um contrato. É óbvio que se você pensar no casamento dessa forma tão formal, tão prática, você vai transformar o casamento num negócio. O casamento não é isso. Porém, precisa ter essa aliança e compromisso mútuo que seja bom para ambas as partes. Tem que estar razoável para o marido e tem que estar razoável para a mulher. Tem que estar bom para o homem e tem que estar bom para a mulher. Os ganhos e as perdas na relação tem que ser igual. As renúncias tem que ser igual. Os benefícios tem que ser igual. Se uma só parte for beneficiada, se uma só parte tiver que renunciar, se uma só parte entrar no relacionamento com algum tipo de perda ou renúncia, e a outra parte também não fizer por igual, não haver o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de dedicação, o que vai acontecer? Vai descompensar essa relação. Vai ficar desfavorável para alguém. E aí, por um lado, aquilo vai ficando pesado, aquilo vai ficando difícil. Vai chegar uma hora que essa aliança vai ser rompida, vai ser quebrada. Por quê? Porque não foi bom para ambas as partes. Então o relacionamento a dois tem que ser assim, tem que ser algo que seja bom para ambas as partes. Então a gente está vivendo hoje um tempo em que as pessoas pararam de considerar isso. Então o que acontece? O rapaz procura numa moça aquilo que ele precisa, mas muitas vezes ele não oferece o que ela precisa. Então eu, homem, procuro na mulher o que ela precisa, mas muitas vezes não ofereço o que eu preciso, e não ofereço o que ela precisa. Então nós, cônjuges, precisamos olhar para o casamento da seguinte forma: eu encontro no meu cônjuge aquilo que eu preciso, isso em vários aspectos, em questão sentimental, questão fisiológica. E quando eu falo fisiológica, por favor, não confunda. Se eu fosse falar hoje sobre sexualidade, você entenderia melhor o que eu quero dizer, tá? E questões de companheirismo, de parceria, de companheirismo, de parceria. Isso é muito importante ficar gravado no teu coração. Eu procuro no outro, mas eu preciso oferecer a mesma medida e a mesma proporção. Mas nós estamos vivendo um tempo em que, lamentavelmente, a aliança não tem sido pesada, não tem sido calculada, não tem sido considerada. Por quê? Porque a pessoa vai para o relacionamento muitas vezes buscando apenas preencher o seu interesse. Por exemplo, muitas pessoas casam-se para ser felizes. Eu quero encontrar alguém para me fazer feliz. E por incrível que pareça, aqui todos são cristãos? Alguém aqui que não é cristão evangélico? Então, todos são cristãos. Então sabe que a nossa fé cristã, ela tem fundamentação na Bíblia Sagrada. Amém ou não amém? Amém. E por incrível que pareça, a Bíblia não diz que o casamento é para eu ser feliz. A felicidade será consequência. Será a consequência do amor do casal, da entrega do casal, da dedicação do casal. Sabe para que você se casou? Para você ser santo. Leia a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Paulo diz: olha, acerca das coisas que vocês me escreveram, eu vou explicar para vocês. Ele começa a falar várias coisas. Aí no versículo 2 ele fala assim: olha, por causa da prostituição, é importante que cada homem tenha sua própria mulher e cada mulher tenha seu próprio marido. O que Paulo está explicando? Eu caso para ser santo, porque senão, por uma necessidade fisiológica, uma necessidade minha física, eu vou viver de promiscuidade sexual. Eu vou viver de imoralidade sexual. Eu vou ficar cada noite com uma mulher, e você mulher cada noite com um marido. E isso é pecado, aliás, com um homem. Isso é pecado diante de Deus. Isso é, para Deus, algo que desagrada a sua vontade. Então eu não vou viver em santidade.
por causa da minha necessidade física. Por isso que ele fala, seria bom que não tocasse mulher. Traduzindo, ele diz, uma vez que você experimentar da intimidade física, do ato sexual, o seu corpo naturalmente vai querer mais. Sem experimentar, você na adolescência, na juventude, passou pelas tentações e sabe o que eu estou falando. Alguns de nós cedemos, alguns de nós fraquejamos, poucos conseguiram chegar no casamento 100% preservados e reservados nessa área, mas glória a Deus por quem assim conseguiu. E glória a Deus por quem não desistiu mesmo, que tenha cedido, ficou firme, se voltou para Deus, se arrependeu e está bem casado hoje. Mas Paulo está dizendo, seria bom, mas como nós não podemos viver sem, ele diz, se é para viver abrasado, então case-se. Então o casamento é para que sejamos santos. Então a minha esposa, ela me santifica, e eu santifico a minha esposa. Eu evito que ela viva uma vida em busca da sua satisfação física, porque tanto o homem tem desejos como a mulher tem. Então eu evito que essa pessoa seja exposta a risco de pecado. Tanto que o texto de 1 Coríntios 7 está tratando a sexualidade. E Paulo deixa claro, não defraude o seu cônjuge. Não nos priveis uns ao outro, não dê legalidade ao diabo. Não é o nosso tema aqui, mas você vai entender essa introdução. E aí ele diz, mas para que vocês não vivam esse pecado, então casem-se. Então você precisa entender o seguinte, eu me casei para ser santo. Eu não me casei por prioridade para ser feliz. A felicidade será a consequência da santidade do meu lar, do amor, que nós lemos aqui, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, padece um ao lado do outro, suporta um ao outro, porque só o amor me faz me entregar a esse ponto para o outro. Sexualmente falando, é possível me realizar com qualquer corpo em lagoa, porque é a coisa muito rápida. Essa pessoa não tem que me tolerar, ela não tem que me suportar. Pode ser uma noite, um dia, talvez uma semana no máximo, mas uma vida inteira, dormindo ao meu lado, acordando ao meu lado, tolerando meus defeitos, lidando com eles, suportando-me nas horas boas e ruins. Você tem noção do que é isso? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Então se eu não parar para analisar isso, eu não vou entender o que é aliança. Eu vou pensar que ela é algo fútil, sem valor. Não, eu preciso entender que não. Então eu me casei para ser santo e consequentemente serei feliz se eu construir o casamento na base certa. E casamento, por ser aliança, tem que estar fundamentado da forma certa. Mas hoje, infelizmente, estamos vivendo um tempo em que tudo é precoce, imediato e descartável. Repita comigo, precoce, imediato e descartável. O que é precoce, pastor Itamar? Tudo muito cedo. Tudo muito cedo para os padrões normais. É antes do tempo normal, é tudo muito antecipado, coisas que pulam etapas. Eu acabei de ver um casamento agora na minha cidade, com uma pessoa muito querida, que a gente orou tanto, sonhou tanto com ela, por alguma razão, não sei porquê. Ela mudou de rumo, mudou de propósito, conheceu uma pessoa em um mês, ela já se ajuntou, já casou, já está com a pessoa, não nos consultou, não pediu conselho, não se orientou. Pode dar certo, pastor Itamar? Pode, irmão. Mas tem muito mais para dar errado. Você entende isso, sim ou não? Quando eu pulo etapas, quando eu faço as coisas de forma muito precoce, de forma muito imediata, fora do tempo normal, fora do tempo normal das coisas, eu incorro no risco de ter problemas gravíssimos lá na frente. A aliança, ela tem etapas. Ela começa com um namoro com propósito, ela parte com um noivado, que é o que José e Maria estavam, desposados, prometidos em casamento, e depois ela vai para as bodas, ela vai para o casamento. Ou seja, houve um amadurecimento nesse processo. Pastor, por que o senhor está falando isso aqui? A maioria é casada. Para a gente aprender a diagnosticar onde está surgindo os nossos problemas muitas vezes. Então, e para a gente, no caso não é palestra para pais aqui, mas eu creio que você é pai também, para a gente saber orientar também os nossos filhos para ir com calma. Cuidado com as coisas muito precoces. Hoje nós estamos vendo crianças querendo namorar. E às vezes incentivado pelos pais, ou às vezes assistido pela igreja sem nenhum tipo de orientação. Isso é muito perigoso. É por isso que a aliança não tem durabilidade, porque ela não foi entendida, ela não foi construída da forma certa. Então nós precisamos dar valor à aliança. Se acaso nós também começamos de forma precoce, isso não é justificativa para quebrar a aliança. Isso não é justificativa para interromper ela. Não, a gente precisa entender que nós fizemos uma aliança e agora, independente de ter sido precoce ou não, a gente tem que sustentá-la. Existe um termo na lei que diz que ninguém, alegando desconhecer a lei, escapará de ser punido por ela. Está lá, se diz que eu posso parar numa rua e dizer, poxa, eu não sabia que era proibido aqui. Eu não sabia, mas a lei diz que é proibido, eu vou tomar multa do mesmo jeito. Meu carro corre risco de ser guinchado. Vocês entendem isso? Então assim também é o matrimônio. Eu posso alegar desconhecimento de causa, mas aquilo gerará uma consequência. A outra questão é o imediatismo. Tudo tem que ser naquela hora que a pessoa quer. Não sabe esperar o tempo, e quanto menos esperar para aquela pessoa, melhor. E no casamento, se nós formos assim, precoces, querer tudo antes do tempo, antes da hora, ou imediato, tem que ser agora,
sabe que não dá tempo para refletir sobre os atos, pensar, tomar decisão, nós vamos destruir a nossa aliança. Então eu preciso ser cuidadoso. Eu estou numa aliança, eu não posso fazer as coisas de forma precoce dentro dela. Preciso planejar o momento certo de ter filho, o momento certo de tomar algumas atitudes, né, de fazer algum tipo de investimento, de gastar algum tipo de dinheiro. Não posso ser imediatista, porque eu querer resultados, conseguir coisas de forma imediata, pode gerar desestrutura nessa relação. Mas eu tenho visto, e é a constatação de nós vemos muitas famílias desestruturadas porque ou foi construído de forma imediata, ou no casamento as coisas são construídas, dirigidas assim, tudo em cima do imediatismo. E para piorar, além das coisas estarem hoje muito precoces, muito imediatas, também estão descartáveis. Qual é a definição do que é descartável? É aquilo que não se destina a conservar. É aquilo que não se destina a ser consertado, que só se joga fora após uma ou outra utilização. Então eu usei uma vez, jogo fora. No relacionamento, o outro não é descartável. Diga aí para alguém que está do seu lado, você não é descartável. O que é descartável, pastor Itamar Vicentinho? Caracteriza-se por ser passageiro e sem profundidade, ou algo sem importância, então é descartável. Eu usei um copo descartável, depois ele não tem muita utilidade para mim, já jogo fora. Usei um talher descartável, não tem utilidade para mim, jogo fora. Qual é o objetivo de usar o descartável? Não ter trabalho para cuidar, para lavar, para limpar, para recuperar, para consertar. Você percebeu que antes tudo se consertava, hoje tudo é descartável? Perceberam? Antes tudo se consertava, a gente consertava as coisas, hoje a gente joga fora. Nós vivemos num mundo que tudo é precoce, imediato e descartável. É tudo muito assim. Eu quero a coisa rápida, estou com fome, o que eu faço? Vou para o fast food, a comida já está pronta. Eu peço um lanche, já vem, questão de minutos, está ali. Eu não gosto muito do processo de preparo. Eu desenvolvi habilidade e gosto por cozinha. Eu servi no Ministério Pastoral integralmente 15 anos. Mas a nossa igreja foi emancipada. E aí, para que a igreja honrasse os compromissos, cheguei no tesouro e falei assim, ó, cuida das finanças e eu vou, fica tranquilo. Voltei a dar aula no seminário e também desenvolvi algumas funções paralelas. Entre elas, eu fui para a cozinha cozinhar. E aprendi. Quase vou estudar gastronomia. Deus não deixou, porque a Espírito falou assim, esse cara vai abrir restaurante, vai fechar a igreja. Aí eu desisti de estudar gastronomia. Ouvi o conselho da minha mulher, porque ela conhece, sabe que eu sou intensa, você vai entrar de cabeça nesse negócio, não vai dar certo. Mas eu tomei gosto por cozinha. Fiquei 2 anos cozinhando, fornecia comida para uma fábrica, 40 pessoas por dia. E a gente fornecia comida, a gente entregava alimentação para eles, né? Fazia o possível, né? para fazer o melhor. E aquilo tinha um processo de preparo. Tinha coisas que eu tinha que começar a preparar um dia antes. Uma vez por semana eu servia feijoada. E a feijoada ela é boa quando você faz ela à noite, né? Aí tem aquele processo de curtir na madrugada, de manhãzinha, ela está divina. E eles amavam a feijoada. O dia da feijoada era o dia mais esperado, mas tinha um processo. Preparo de tempero, o corte dos ingredientes, um processo específico, né, de fazer aquilo. A gente não gosta muito disso hoje. A gente quer chegar, colocar no micro-ondas e comer quentinho, sim ou não? Só que é melhor quando você pica o alho na hora, frita o alho na hora e coloca no arroz, não é? Não é gostoso? O churrasco, qual é o charme do churrasco? É o preparo, meu Deus do céu. Não é só a carne, chegar, comer e ir embora. É o preparo, é o estar em volta da mesa, é reunir a família, é o processo de acender o fogo, preparar ali, deixar tudo prontinho. Mas nós fomos acelerados no processo e nós não estamos vivendo mais isso. Então é tudo muito imediato, tudo muito precoce, tudo muito rápido e descartável. Eu acabei de comer, eu levanto, vou embora. Sigo minha vida. Às vezes eu já viajando para pregar. O que é mais prático? Ela falando que o pastor Magela é parar no fast food da vida, no Burger King da vida, no McDonald's da vida. Você vai comendo lanche na mão. Você não degusta como precisaria, não é saudável como precisaria. E nós acabamos sendo empurrados para essa cultura. E isso vem refletir dentro do nosso casamento, da nossa família. A gente não tem mais o tempo de mesa, a gente não tem mais o tempo do se assentar, do conversar, de gastar, de investir nesse tempo de qualidade. Desde nós casais ao relacionamento de família, com os filhos. Que é muito necessário. Por quê? Porque senão o outro vai se tornando descartável. A gente acabou de ter um ato ali de prazer e simplesmente está cumprido o propósito do casamento. Não. Ali é um dos propósitos. Amém ou não amém? Amém. Deus fez, pensou a sexualidade do casal, querendo o nosso prazer, a nossa felicidade, sim. Senão ele não teria feito disso algo prazeroso. Amém, glória a Deus. Mas e o resto? O estar junto, o companheirismo, a amizade,
o compartilhamento, isso é necessário. Mas como agora tudo está muito descartável, quase não se conserta mais, tudo se joga fora, as pessoas pensam que casamento é igual. Então quando o casamento entra numa crise, as pessoas não querem consertar, dá trabalho, porque eu vou ter que lidar com aquilo que eu chamo de velho, aquilo que eu chamo de antiquado, aquilo que eu, de certa forma, indiretamente já enjoei, eu não quero mais. É como se eu estivesse trocando de um carro que eu não quero mais usar, uma máquina de lavar que eu acho que já não está mais dentro do contexto atual, um celular que ficou ultrapassado na sua tecnologia. Casamento não é isso. Casamento é uma aliança, e eu preciso valorizar a aliança. Amém ou não amém? Amém. Então, infelizmente, tornaram a aliança essa mesma coisa, algo muito precoce, algo muito imediato e algo descartável. Mas o casamento não é. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos investir em algo para fazer as coisas durarem. Só que aí vem a pergunta: qual o segredo então para as coisas durarem, pastor Itamar? Fiz questão de anotar algo aqui que eu quero compartilhar com você. Qual é o segredo para uma coisa ser durável? A sua construção. Como ela foi elaborada, como ela foi fabricada, o quanto se investiu em qualidade na produção daquilo e na reposição de peças. Nós vivemos um tempo hoje que você não acha mais peça. Eu tenho um carro 2011, não é um carro tão velho, tem 10 anos, é um Fiat Idea de vento, ele é automatizado, eu precisava de um sensor para ele. Sabe o que a fabricante me falou? Eu só tenho peças para carro de 10 anos para cá, mais que isso você vai ter que encomendar, vai levar mais de 30 dias para chegar. E eu tinha uma viagem para fazer semana passada, eu tive que ir de carro, eu tive que gastar quase 3 mil reais no veículo. Por quê? Porque eu tive que me virar para conseguir essa peça, faltava peça. Então, para eles, mínimo de 10 anos, eles param de repor peça de forma imediata. Você vai ter que pedir, vai ter que encomendar. Aí eu fui estudar a lei. A lei 8.078 de 1990 diz que tem que haver reposição de peças enquanto houver vida útil do produto. O tempo mínimo é de 5 a 10 anos. Pelo menos isso eles têm que cumprir, mas os fabricantes no Brasil quase nenhum cumprem. Mas diz a lei, é uma lei que obriga que qualquer pessoa que venda algo no Brasil, se tiver a previsão de vida útil disso é 20 anos, tem que ter peça para 20 anos. A previsão de vida útil é para 50 anos, tem que ter peça para 50 anos. Aí vem a Ford e vai embora do Brasil, vem a outra montadora e vai embora do Brasil. Você tem um carro, como é que você repõe peça? Estou fazendo uma comparação para você entender. Então, o que está em jogo é a vida útil. Diga comigo, vida útil. Vida útil. Ok, você compra um celular, uma televisão, você compra um carro, o que você pensa de vida útil disso? O celular talvez 3 anos, 4 anos vai ficar ultrapassado. Uma televisão fica ultrapassado. Um carro dá para você usar mais tempo. Agora eu te pergunto, qual é o segredo para isso durar? Sua construção. A qualidade que eu investi em peças, mas também na reposição de peças. Não vai durar, vou ter que jogar fora, vou ter que fazer daquilo algo descartável. Vamos aplicar isso para o casamento? Qual é o tempo de vida útil do casamento? É 5 anos, pessoal? É 5 anos? Vamos viver 5 anos, a gente se separa, pastor? É 10 anos? Vivi 10 anos com essa mulher, já deu, posso passar. Vou amar o próximo. Cansei desse marido, Jesus mandou amar o próximo, então eu vou amar o próximo. É isso aí que você vai fazer? É descartável? Não, o tempo de vida útil na Bíblia é até que a morte? Até que a morte? Então eu vou ter que cuidar da construção e vou ter que investir no processo de reposição de peça, porque senão eu não vou manter esse casamento. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Se eu querer só que viva bem 5 anos, eu vou investir para viver bem 5 anos. Então a qualidade desse casamento vai ser de 5 anos, vai ser de 10 anos. E depois, vem os filhos, o casal entra numa rotina, o casal entra numa estabilidade. Casamento não é só sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente já fala o contrário. Casamento não é só trabalho, não é só estudo, não é só lavar louça, não é só cuidar de carro, não é só viajar a trabalho. Casamento precisa de intimidade, cumplicidade, beleza. Mas também não é só sexualidade. Tudo no casamento precisa estar em equilíbrio para que ele funcione bem. Senão, 5 anos, 10 anos, ele se acaba. Existe uma tese aí da crise dos primeiros 7 anos. No meu caso, foi os primeiros 4. Eu quase me separei com 4 anos de casado. Quase perdi minha família e ministério com 4 anos de casado. Não precisou de 7, não. Então eu percebi que se nós não valorizarmos a aliança, a gente desiste. A gente joga fora a mulher da nossa mocidade, o marido da tua mocidade, que a Bíblia diz. Nós já vamos ler. E eu preciso te chamar a atenção para isso. A importância de investir na qualidade da construção, que torna um prédio durar muitos anos, ficar em pé, não cair, não ser implodido por falha na sua estrutura, é o quanto investiu-se na sua construção.
é o quanto aprofundou a fundação, o tipo de ferro que usou ali, o material, o cimento, sabe? A mão de obra feita bem elaborada. Então aquilo fica em pé por centenas de anos. O prédio da nossa igreja lá está quase completando 100 anos. Está lá em pé, agora a gente está trocando forro. É um prédio alugado, obviamente, conseguiu autorização para mexer na estrutura e vamos trocar o forro. Quando eu olhei, falei, opa, glória a Deus, não vou ter que reestruturar isso aqui, ele suporta. Porque imagina se quando eu fosse mexer naquilo, o engenheiro olhasse, ó, pastor, não pode porque não vai suportar, vai ter que mexer em tudo. Já imaginou o processo? Ia ter que derrubar e fazer de novo. Então algo que foi muito bem feito, está durando 100 anos e está suportando a manutenção necessária. Assim tem que ser o nosso casamento, amados. Assim tem que ser o nosso relacionamento. Se a gente começou errado, dá para consertar no caminho. Amém ou não amém? Amém. Se a gente falhou, dá para consertar no caminho. O que eu não posso é fazer do outro descartável. Porque o outro não é um simples copo onde eu bebi água. O outro não é um simples prato onde eu comi uma comida. Ou seja, o outro não é só objeto do meu prazer, da minha satisfação, em que eu tive uma noite maravilhosa e ao acordar eu não suportei o gênio, eu não suportei a personalidade, eu não suportei a diferença, os outros gostos, a outra opinião diferente. E eu preciso estar pronto para isso, para conviver com isso. E só é possível se eu tiver uma aliança firmada e alicerçada nos princípios fundamentais do matrimônio. O primeiro deles, o amor. O segundo deles, a aliança. Eu preciso dar valor à aliança. Então, um personagem bíblico que eu gosto muito de usar como exemplo, um homem chamado Jó. Já ouviu falar dele? Alguns teólogos malucos acham que Jó é utopia, que não é algo real, isso são romances. Porque na cabeça do teólogo, eu não sei o que aconteceu que os teólogos perderam a fé. Eu sou estudioso da palavra, amo a palavra, vivi, estudei teologia, dou aula em seminário, mas não perdi minha fé. A ponto de achar o seguinte, não, Jó é um personagem fictício. Aquilo não aconteceu de fato, isso é impossível. Ou seja, eles não conseguem crer na possibilidade de Deus fazer o que fez com Jó e de um homem conseguir ser diante de Deus o que Jó foi. Então, como eu não consigo, eu digo, jamais que o Geraldo será. Impossível que ele seja, você está entendendo? Amém ou não amém? Eu começo a julgar que o outro jamais será porque eu não sou. E eu olho para Jó, gente, Jó, ele perdeu tudo. A Bíblia diz que ele perde seus bens. Ele era considerado o homem mais poderoso da sua região naquele tempo. Ele era o homem mais rico da sua região naquele tempo. Segundo a história e a Bíblia, ele tinha tudo do bem e do melhor. E do nada ele começa a perder tudo. Deus consente que Satanás toque em seus bens, em suas riquezas, toque na sua saúde, toque nos seus filhos. Você já deve ter lido a história dele. E esse homem perde tudo. Tudo. E aí quando ele está pobre de maré de si, como diz o povo, assim mesmo o diabo não se dando satisfeito, falou assim, beleza, mas ele tem saúde, então tá bom, saúde é o melhor bem que alguém tem. Então Deus permite que ainda ele seja tocado na saúde. E esse homem, a Bíblia diz que ele cai num estado de enfermidade tão grande, que ele começa a ter que se coçar com um caco de telha sentado numa cinza. Você tem noção da gravidade do problema desse homem? Agora, observe uma coisa, cansado do seu sofrimento, no limite da sua dor, Deus estava tratando com Jó, não com a mulher dele. Por isso que eu não critico a mulher de Jó, eu não concordo com ela, mas não critico ela, eu compreendo que ela chegou no limite e falou para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. O que ela quis dizer com isso? Desiste dessa vida, se entrega de vez. Ela já não suportava mais passar a dor que passava, porque imagine, você já teve um carro, quem sabe zero, ou talvez aí 10 anos de uso, que é um carro razoável, e de repente você ficar sem ele ou cair para um carro muito inferior, você já deve ter tido dificuldade, né? Eu lembro um tempo que eu pastoreava no Rio de Janeiro, a igreja tinha um Gol 1.0 a serviço do pastor. E eu não tinha o meu carro pessoal, então eu só usava o carro da igreja. E eu viajava com aquele Gol para cima e para baixo. Aí um dia eu fui para o interior de São Paulo, parei na casa de um tio meu, bem de vida, homem abençoado, que Deus continue abençoando ele. E ele tinha 3 carros na garagem, tinha um Honda Civic, tinha um Vectra Elegance, Classic, completo, automático, um outro carro lá. Ele falou, tá mais lá que esse Gol aí, vai com esse Vectra. Você vai voltar quando? Eu falei, tio, eu vou pregar 2 igrejas, depois eu vou ficar uma semana descansando, eu vou de férias e volto. Eu falei, beleza, passa aqui, pega o carro e volta para o Rio. Irmãos, eu fiquei 15 dias com aquele carro automático, isso foi em 2008. Quando eu entrei no Gol de novo, eu me senti um cara pobre, miserável, desgraçado. Eu falei, isso aqui não é carro, não quero mais essa porcaria. Antes o Gol era ótimo, porque era o que eu tinha. Era o meu carro. Eu não estou falando mal de Gol, não. Quem tem aí, viu? Por favor. Só estou dizendo que comparado a um Vectra Elegance completo automático, quando eu entrei no Gol, eu me senti numa carroça.
Ou seja, eu descobri que o pobre consegue ser rico, mas o abençoado rico, se ele ficar pobre, ele desespera. Mas por quê? É compreensível. Imagina a mulher de Jó. Você tem mulher aí, tem esposa, né? Quando ela vai no cabeleireiro, você sabe quanto custa, né? Agora imagine, a tua mulher está acostumada a ir no cabeleireiro, ir na manicure, né? Fazer aquela comprinha lá naquela boutique, comprar aquela roupinha melhorzinha. Está acostumado, tem colaboradora do lar para fazer a comida, tem a babá, tem isso, tem aquilo, tem chofer para dirigir. Imagine o padrão, estou falando de Jó, não do meu padrão de vida, nem do seu. Eu desconheço o seu padrão de vida. Talvez tenha alguém aqui que tenha tudo isso e muito mais. Glória a Deus por isso, mas eu não tenho. Agora imagina você ter e do nada você perde tudo. Aí você quer que essa mulher fique o quê? Feliz da vida? Não, tá tudo certo. Do nada ela não pode mais cabeleireiro, ela não pode mais spa, ela não pode mais manicure, tá com as unhas parecendo a bruxa de 71. Aquele cabelo de espantar passarinho no jardim. Você quer o quê? Para a mulher essas coisas são essenciais. O homem até que administra, né? O homem usa a mesma calça uma semana, essa mulher não manda trocar, às vezes não troca, pelo amor do pai dela. É verdade, só fica trocando de camiseta. E assim mesmo às vezes usa a mesma de ontem 3 dias. Não sei como suporta, não sente o próprio odor, né? Por alguma razão, não sei, mas a mulher se incomoda. Agora imagine a mulher de Jó, perde tudo, ela tinha tudo, gente. É como hoje você poder comer sempre fora, você poder comer sempre em restaurante. De uma hora para outra tem que começar a cozinhar. De uma hora para outra você não pode mais depois do culto passar no restaurante, comer alguma coisa, uma pizza, comer alguma coisa, você está regrado financeiramente. E antes você tinha tudo, agora você tem que chegar em casa, fazer um miojo, fazer uma jantinha. Aquela mulher mudou de rotina totalmente, foram perdas significativas para ela. Você está entendendo isso? Amém ou amém? Amém. Qual é o juramento que fazemos no casamento? Eu prometo ser fiel com você, na alegria ou na dor, na tristeza, na saúde e na doença. Aí na riqueza, o pessoal não quer mais falar pobreza, mas de jeito nenhum. Não, pobre não, pastor, misericórdia. Mas são os juramentos que são feitos, né? As alianças que nós firmamos. Aquela mulher, quando ela fala para Jó, desiste da vida, morre logo, para com esse... É porque ela está no limite dela. Você vê que Deus não pune essa mulher. Você vê que Deus é misericordioso com ela. Deus entende que ela não está mais suportando. Mas, moral da história, para a gente poder entrar na segunda parte dessa palestra aqui, você entender tudo isso que eu estou falando com algum texto bíblico. Jó tem a sua história revertida, o seu processo mudado. A Bíblia diz em Jó 42 que quando ele está orando pelos seus amigos, aqueles amigos que começaram a achar que ele tinha pecado, começaram a acusar ele de toda a possibilidade de erro, que ele está passando pelo que passou, por não entender o processo que ele estava vivendo com Deus. Isso. Quando ele está orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus começa a mudar o seu cativeiro. E Deus começa a restituir a Jó tudo que ele perdeu. Só que parece que é de um dia para o outro, né? Assim como perder foi um processo, conquistar foi um processo. Parece que ele acordou com novos filhos e novas filhas. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Um filho leva 9 meses para nascer. A mulher dele não acordou de um dia para o outro, mãe de 4, 5 filhos, 10 filhos. Não, houve um processo. Deus foi restituindo, dia após dia, mês a mês, ano a ano. E a Bíblia diz que Deus lhe deu tudo em dobro do que tinha. Deus deu novos filhos e novas filhas. E o texto de Jó 42 diz que eram os mais belos filhos e filhas daquele lugar. Você crê nisso? Amém? Amém. Eu creio, porque Deus faz. Aleluia. Só que se tem uma coisa que não está escrito lá, que Deus trocou a mulher dele. Procura no livro de Jó um texto que fala assim, ó, não aguentaram, a luta foi grande, a mulher meteu o balde e largou dele. O Jó não aceitou, não suportou a mulher dele, porque ela brincou com ele lá, mandou ele amaldiçoar Deus morrer, e ele largou dela. Está escrito lá? Não. Deixa eu te dar um segredinho aqui, como Deus trabalha. Deus honra Jó, mas não honra só Jó, Deus honra a mulher dele também. Por incrível que pareça, poucas pessoas prestam atenção nisso. Por quê? Porque ela falou um momento, no seu limite, no cansaço da dor. O negócio de Deus era com Jó. Quando Deus falou com o diabo, viste na terra meu servo Jó, não falou, viu a mulher dele também? Não, ele falou, viu meu servo Jó, o negócio era dele com o homem. Só que a mulher dele não está entendendo nada. A mulher dele tem parafuso, ela não suporta. Só que ela não larga dele. Só que ela fica do lado dele. Só que ela suporta do lado dele. Então quando Jó vence, Deus não está honrando só Jó. Deus está honrando aquela mulher que valorizou a aliança e ficou do lado do seu marido nos piores momentos da vida dele. Mesmo reclamando que não tinha dinheiro para ir para o cabeleireiro. Mesmo reclamando que não tinha dinheiro para fazer um manicure. Teve que se virar lá e improvisar. Mesmo reclamando que não tinha mais dinheiro para comer aquela picanha na pedra, para ir para aquele spa, para fazer aquele passeio, para se hospedar em tal hospedagem ou pousada ou tal resort. Não, a nossa realidade é essa. Estou contigo aqui, meu amor. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Amém? E aí Deus honra Jó, prospera Jó, mas quem é abençoado junto? A esposa.
A mesma mulher lhe dá filhos, a mesma mulher desfruta agora do tempo de honra e prosperidade de novo ao lado dele. Mas Deus poderia ter matado aquela mulher, poderia ou não poderia? Poderia. Jó poderia ter desistido e largado e repudiado ela? Poderia, quem sabe? Poderia, ainda mais por aquele contexto histórico machista da época. Mas Jó não fez. Jó valorizou a aliança, a mulher de Jó valorizou a aliança, e Deus abençoou aquela aliança e prosperou eles novamente, e aquela mulher viveu e desfrutou do melhor de Deus também ao lado do seu marido. Amém? Amém. Então você está entendendo o valor da aliança, a importância da aliança. Mas o que tem acontecido hoje? Eu fico mais velho, eu estou aí com meus 50 anos, estou bem financeiramente. Quem me ajudou a chegar onde eu cheguei? Minha esposa. O que eu faço? Vou lá, troco por uma de 25. Por quê? Porque a de 25 está procurando o quê? Homem experiente, maduro e resolvido financeiramente. Eu largo daquela esposa de 50 e poucos anos, que lutou do meu lado, que batalhou do meu lado, que me conheceu com 16, com 17, com 18, com 20, cada um na sua idade. A minha me conheceu com 16. Nós nos casamos com 20. Era cedo, ninguém aconselhou não, gente. Ninguém aconselhou, só jogaram lenha na fogueira. Não sabe a ideia nas encrencas que nós entrou, que ninguém aconselhou. Aí tem gente que fala assim, ninguém contou na minha vez, também agora eu não vou contar, deixa que se lasque. Não, a gente tem que contar sim. Tem que sentar com os adolescentes, com os jovens e orientar. Casamento é coisa séria, cuidado. Planeja, escolhe bem, pensa antes, porque se você fizer errado, dizem por aí que a pessoa com 25 anos, 30 anos está encalhada. Não, encalhado está quem casou errado. Quem está solteiro ainda está livre para casar certo. Agora o casou errado, está encalhado. Amarrou o jegue no toco, vai ter que segurar. Misericórdia, pastor. Ou a Bíblia está errada. A Bíblia diz que Deus abomina o repúdio. Divórcio não é algo normal para o crente. A igreja está tendo que administrar isso. As pessoas às vezes tiveram problemas, se divorciaram, e a igreja, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, vem com bálsamo, traz cura. Mas a igreja não está aqui para dizer assim, não deu certo, separa. Se você entrar no meu gabinete, você pode estar na pior crise possível. Eu vou ir com você até a última instância para restaurar esse casamento. Por quê? Porque se você desiste na primeira luta, você não entendeu o que é aliança. Porque a aliança é uma coisa importantíssima. Eu assumi um compromisso de estar contigo. Eu vou com você, eu tenho meus direitos, mas eu tenho meus deveres. Então eu preciso valorizar a aliança. Eu preciso entender o que é aliança. E essa mulher de Jó, apesar desse momento dela de limite, de surto, de não aguentar a dor, ela me ensina alguma coisa, porque ela podia ter ido embora, abandonado, desistido. Jó me ensina, ele poderia ter desistido, repudiado, mas ele não fez. Ele não optou pelo divórcio, ele não optou por terminar o relacionamento. Eles ficaram juntos. Então aí que entra o entendimento do que é uma aliança. A aliança conjugal, ela começa no namoro, ela se consolida no casamento, mas ela passa pelo noivado. Então, para construir, para durar, eu preciso fazer da forma certa. E eu já vou ler o texto bíblico, fique calmo aí. Eu estou usando textos bíblicos sem ler, você está tendo consciência disso. Eu preciso então investir na qualidade da construção. Então, o seu casamento ele está em construção. Não é só quando você casa. Você ainda está em obras. Você quer que dure 50 anos? Está quanto tempo casado? 5? Se você achar que já está pronto e desistir, seu casamento pode não durar 10. Você está quanto tempo casado? 20? Você quer que termine com 25? Não, então você precisa continuar cuidando. Uma casa precisa de manutenção, sim ou não? A gente só faz ela e entra e não limpa, não mantém higienizada, não mantém ornamentada? Precisa. Então o casamento ele também precisa dessa manutenção. Então é isso que a gente falou ali atrás. Como eu construo e o processo de reposição de peças. O quanto eu invisto para manter, para cuidar. Agora, quanto mais velho vai ficando, mais cuidado requer. Precisa de cuidado, porque a gente cai no esquecimento, a gente perde a intimidade, perde o namoro. A gente estava vindo de carro, eu vi a pastora, né, observando, tinha um casalzinho namorando na praça. Ela falou assim, olha ali, Magela. Ela chama ele de Gel, achei legal. Vou começar a chamar ele de Gel. Aí, pastor Gel. Não, essa é para ela, a intimidade dela. Amém, gente? É igual eu chamo minha mulher de Mor, ninguém chama ela de Mor, só eu, ué. É o Gela, é dela. Tá combinado, gente? Ela falou, ali, Gela, ó, a nossa idade, então aí só se beijando na pracinha. É óbvio que a gente não vai ficar dando escândalo pra rua, né, irmão? Se acatando na rua aí, de qualquer jeito. Mas o casal precisa cultivar o amor. Amém ou amém? Amém. Precisa manter
A peça de reposição. Tem que ter aquele dia que é do casal, deixa os filhos com alguém. Eu costumo brincar na igreja e falo que sogra tem que servir para alguma coisa. Brincadeira, sogras aqui não se ofendam, viu? Palestrante de casal, que não pega no pé de sogra, não é palestrante de casal. Eu amo a minha, um amor de pessoa, né? E minha mãe também é uma ótima sogra para minha esposa. A gente brinca com a sogra, é só brincadeira. Mas tem dia que tem que chegar e deixar o neto lá com a avó, melhorou, né? A vovó, cuida um pouquinho que hoje é o nosso programa. Sair um pouco daquela rotina, do dia a dia, buscar ter só o momento do casal. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisinha para você aqui. Você tem filhos? O que a Bíblia diz em Gênesis 2:24? Deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Amém ou amém? Amém? Deixará. Todo mundo aqui deixou pai e mãe um dia, sim ou não? Então você está ciente que teus filhos um dia vão te deixar? Se o casal não investir em si mesmo, quando ficar só o casal, como é que vai ser o casamento? Como vai ser a vida do casal? Aí que está o problema. Tem muitos casais que quando tem filhos, o casamento acaba. Porque aí a mulher só vive para os filhos. Ou o pai só vive para os filhos. Ou só para trabalhar, não tem que deixar alguma coisa para os filhos, tem que cuidar da casa. Beleza, mas eles vão embora. O meu caçulo está com 19 anos. Sabe o que ele quer fazer da vida? Carreira internacional. Está lançando agora um trabalho lá. Ele é cristão, obviamente. Está lançando um EP de músicas, tudo em inglês. Quer seguir carreira onde? Internacional. Eu vou falar o quê? Não, você não pode ir. A Bíblia diz, vai deixar, um dia vai. O mais velho tem 22 anos também, é produtor musical, trabalha na área de programação de TI. A esposa dele está a noiva está terminando medicina, eles vão se casar e ele falou, pai, ela vai fazer residência em São Paulo e eu vou levar meu estúdio para São Paulo. Vai nos deixar. É um ótimo músico lá na igreja, é um dos líderes do louvor jovem da igreja, é uma bênção, mas ela vai deixar, vai embora, vai levantar voo. E aí, está ficando quem? Eu brinco com a minha esposa e falo, está ficando eu e a velhinha. Ela fala, velha é tua mãe. Minha mãe tem 80 anos, ela fala, velha é tua mãe, não estou velha não. É carinho entre a gente. Quem está ficando é nós. E aí, se a gente não cuidar da nossa rotina, da nossa intimidade, sabe o que vai acontecer? A gente não vai se suportar. A gente não vai conseguir sentar numa mesa para comer junto, a gente não vai conseguir sair para passear junto, a gente não vai conseguir sentar na sala para ver um filme junto, deitar na mesma cama junto e ter prazer da companhia. Vai acabar o prazer da companhia. Ah, mas eu tinha que cuidar dos filhos, eu tinha que viver para os filhos. Mas olha para os filhos, eles vão mesmo. Filhos, ninguém mais novo aqui se ofenda, mas eu estou falando por experiência. Só tem a real perspectiva da importância dos pais quando eles já são pais. E a gente começa a entender o valor deles quando a gente já está com 35, 40 anos. Porque até antes disso a gente está focado na gente. E é normal, é ciclo natural da vida. Então eu preciso cultivar a minha aliança, investir pesado na minha aliança para ela durar. Porque senão depois eu não vou ter o companheiro que eu preciso. E eu não vou ser o companheiro que eu preciso. Porque a outra pessoa vai precisar de mim e eu não estarei lá. Então é importante que eu invista na construção dessa aliança. Ela precisa ser duradoura. E aí, eu quero ler com vocês Malaquias, capítulo 2, versículo 10 a 17. Fica calmo, não vou falar de dízimo. Mandou abrir Malaquias, o pessoal já até treme. Lá vai o pastor falar de dízimo. O livro de Malaquias não fala só de dízimo. Muito menos só de oferta. O livro de Malaquias também fala de casamento. Malaquias 2, 10 a 17. Vamos ler e eu vou partir para a conclusão desse tema tão importante para as nossas vidas. Não temos nós todo o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos alevosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominável, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Aqui está falando do julgo desigual, aqui está falando de a profanação da fé, ok? Associação de crenças, e vai chegar no casamento. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fazer isso, que vela e o que responde, o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a vossa oferta, e nem aceita com prazer da vossa mão. Aqui está falando do culto a Deus, que muitos oferecem mesmo vivendo uma vida dupla, mesmo se dizendo cristão, tem hábitos, práticas e culturas de crenças que não condizem com a nossa palavra, com a nossa vida com Deus. Ok? Aí ele vai aplicar isso agora a casamento. E dizeis, por que o Senhor... Por que, Senhor? Porque eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha Deus cobrando de nós, e aqui se aplica às mulheres também, queridas.
a fidelidade à aliança que fizemos na juventude. O compromisso que assumimos quando ainda éramos jovens, quando a gente escolheu aquela pessoa para ser a nossa mulher, para ser o seu marido. Você está entendendo? Amém ou não amém? Amém. E ele está dizendo, olha, eu fui testemunha. Aquela aliança que você fez, e agora você está sendo desleal com ela. O que é ser desleal? Você está quebrando. Não é só traição sexual, não. É deslealdade nos princípios, no valor, nos valores. Tem muito homem quebrando a aliança com a mulher. Ele fez promessa de proteger, ele é o agressor. Ele fez promessas de respeitar e ele é o abusador. E está dentro da igreja, está aqui igualzinho, está dizendo aqui, ó. Está chorando no altar, está lá com lágrimas diante de Deus. Sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? Eu não te ouço, eu não recebo a tua oração. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, o que diz a palavra para nós homens principalmente? Para sabermos coabitar com a nossa esposa com entendimento, senão a nossa oração não será respondida. Aplica-se à esposa também, porque a Bíblia não é só para homem. Uma vez que a Bíblia não é machista, ela se aplica também à mulher. Da mesma forma, se o marido é fiel, se dedica e se empenha, e a esposa não coabita com ele com entendimento, a oração não é atendida. Então veja a importância de nós considerarmos o valor da aliança. Versículo de número 15. Não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espíritos. E por que ele fez somente um? Porque ele buscava uma descendência santa para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Está dizendo, ei, não pega agora, depois de 20 anos de casado, e repudia sua mulher como se ela fosse lixo. Não pegue agora, depois de 30 anos de casado, e repudie seu marido como se ele fosse lixo. Agora que ela não tem mais a mesma aparência física, agora que ela não tem mais a mesma beleza natural que tinha antes, agora que ele já está velho, não tem mais o mesmo vigor, a mesma disposição, ou não trabalha, não ganha dinheiro como ganhava antes, não é hora de pensar em divórcio. Está entendendo? Amém ou não amém? Investir, valorizar a aliança, dar valor na aliança, porque é o que Deus está falando em Malaquias. Eu fui testemunha. Deus está dizendo, você esqueceu que você veio diante do altar? Sabe o que as pessoas estão tratando o casamento hoje? Como algo só legal. Eu casei no cartório, lá eu me divorciei, está tudo resolvido. Não, irmãos. O casamento primeiro começou diante de Deus. Amém, gente? Pode olhar para cá, porque assim o irmão fica menos constrangido lá. O casamento primeiro foi construído diante de Deus. Diante de Deus. Amém, gente? Amém. Não é só lá diante do homem no cartório, ali é questão legal. Ali cumpre-se Mateus 18. O que ligar na terra será ligado no céu. Está errado não. Amém? Ali cumpre-se o que está em Romanos 7. O homem, a mulher está ligada ao homem pela lei. Beleza. Cumprimos as formalidades legais do matrimônio. Mas o casamento começou diante de Deus. O primeiro casamento foi Deus que celebrou. E eu falei para o pastor Geraldo Magela, quando me pegou no aeroporto, que a melhor coisa que Deus fez foi quando o homem estava dormindo. Ele não deu palpite, ele não atrapalhou, ele não interferiu. Pôs o homem para dormir e fez a melhor coisa. O que ele fez? A mulher. Amém ou não amém? Os homens não concordam não? Vocês não gostam de mulher? Estão casados com um e não gostam? Então eu sinto muito se informar que você está com sério problema. A melhor coisa que Deus fez. Você prefere ter um amigo de futebol? Hã? O Coringão. Aqui não é Coringão, né? Aqui é Minas Gerais. O que é aqui? É Cruzeiro, Atlético, Galo. Né? Agora o negócio está feio. Agora é Coelho, é América. A fase não está boa para muita gente ainda. Está igual lá em São Paulo. Mas vamos voltar aqui para a palestra. Tem gente que gosta mais do Bolsonaro e do Lula do que da própria mulher. Ele briga pelo político, mas não se empenha do mesmo jeito para nutrir amor e sentimento e cuidado com a esposa. Está entendendo? Amém ou não amém? Estou cansando vocês? Está muito cansativo? Já vou terminar. Vocês estão com fome, né? Estão querendo comer, né? Mas você viu como a gente às vezes acha que isso tudo é muito fardo? Uma palestra de casais, a gente fala, já sei. Quanto mais a gente acha que já sabe, menos a gente pratica. Porque a gente vira o crente velho, ranzinza, que não senta mais para ouvir ninguém falar, porque a gente já acha que sabe tudo. E sabe o que a gente faz? A gente não renova a mente. E a Bíblia diz em Romanos 12 que a gente só experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pela renovação do nosso entendimento. E aí a gente aprendeu apanhando, a gente quer ensinar batendo. A gente viveu no modelo dos nossos pais e avós um casamento totalmente na base da ignorância, rude, porque meu pai não fazia isso, meu avô não fazia isso. Sim, não fazia, mas minha avó teve 18 filhos. Eu te pergunto, quando foi que a minha avó teve algum momento de prazer, de fato, do lado do esposo dela?
Quando foi que ela desfrutou desse casamento? Ela só serviu para dar luz a filho. Se ela teve 18 filhos, sabe quantos anos essa mulher passou grávida? Você sabe o que acontece no corpo de uma mulher quando ela é engravida? Para nós homens é fácil, ninguém se ofenda. 3 minutinhos quando dura. Se der 3 minutos, o cara é herói, é bom, né? Quando ele tá bom, tá animadão. A mulher não, 9 meses com o bebê na barriga, mudança hormonal, os órgãos que vão para trás das costas, a costela que abre, a pele que estica, os peitos que caem. Nunca mais a mulher é a mesma depois que ela dá a luz. É por isso que mãe é diferente de pai, gente. É incrível o amor, o carinho, a entrega, a sensibilidade. Nenhum homem fica ofendido, não, porque eu sou homem aqui, eu estou me incluindo. Eu não consigo me comparar à minha mãe, nem a minha mulher, na essência, na entrega delas. Nós não suportaríamos. Nós não aguentaríamos como a mulher aguenta. Então nós precisamos entender a importância. Deus está falando, ei, eu fui testemunha. Quando você se uniu a essa mulher e esse homem, eu estava lá. E você falou diante de mim, eu prometo ser fiel, amar, cuidar e respeitar. E o que a gente faz às vezes? Ao invés da gente amar e respeitar, a gente é um abusador ou a abusadora. Eu aconselho casais. Esses dias eu recebi no gabinete pastoral um homem que apanhava da mulher. Eu falei, toma vergonha na tua cara. Homem não tem que bater, mas apanhar também não é de Deus. Porque é igual bater em bêbado. Se você apanhou no bêbado. Mas se você bater, você bateu no bêbado. Você não pode bater em mulher, mas está apanhando, tá estranho esse negócio aí. Né? Talvez seja a cultura do tapinha, não dói, né, pastor? Aí é perigoso. Começou com um tapinha e terminou no espancamento. Tomou prazer na violência? Que história é essa? Não, está errado isso aí. Tem que haver respeito. Tem casa que o homem misericórdia, parece um piauzinho, né? Não tem o respeito, não tem posição. A Bíblia diz que nós somos iguais, mas foi dado ao homem uma maior incumbência. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos sim entender o nosso papel e fazer o nosso papel nessa aliança. Tem que estar bom para ambas as partes, tem que estar cultivando o amor dos dois lados. E para terminar ele diz o seguinte, versículo 16 de Malaquias 2. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz, Ele odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ou seja, não agrida, não traia, não seja infiel, não desrespeite, não desonre. A Bíblia fala em Hebreus que venerado deve ser todo matrimônio sem mácula. O que é mácula? Quebra de princípios, que gera ferida no outro, que maculam o relacionamento. Quantos homens não cumprem com o seu dever conjugal com a esposa? Não, pastor, eu cumpro. Verdade? Leia 1 Coríntios capítulo 7. Se você ler o versículo 5, vai estar lá, que cada um pague a devida benevolência ao outro. Essa benevolência é extremo carinho, cuidado, graça, gentileza e bênção, favor. Toda vez que a Bíblia fala de benevolência, ou seja, é uma dedicação extrema para a satisfação do outro. Paulo está falando de sexo ali, não se ofenda, está lá, 1 Coríntios capítulo 7. Quantas esposas estão casadas há anos, e na intimidade com o casal, o homem só se preocupa consigo mesmo. Aliança, nós temos que pensar. Quando eu vou comprar um carro, não importa se a minha esposa gostou do carro, o carro é meu. Não, é nosso. Não, pastor, é meu, é nosso. Quer a prova que é nosso? Tenta separar. Separa para você ver. Se não é nosso, vai ficar com metade mais um terço. E ainda, dependendo, vai ter uma pensão daquelas. Eu brinco sempre com Abraão. Quando Abraão mandou Agar embora, a Bíblia diz que ele mandou com um pão e uma garrafa d'água. Se é hoje, eu chamava Abraão no gabinete pastoral e falava, você é o pai da fé, mas você tem que se converter. Safado, como é que você manda a mulher com o filho teu embora desse jeito? Aí você vai dizer, não pastor, mas Deus consentiu, não na forma. Deus consentiu que fosse, mas Abraão foi justo, ele já era rico e poderoso. Agora Deus tinha um propósito com Agar, Deus cumpriu esse propósito em Agar. Mas eu gosto de fazer a comparação e dizer o seguinte, se é hoje, Abraão ia perder metade do patrimônio. Metade, ia pagar uma pensão aí de uns 200 mil fácil, pastor Geraldo. Por quê? Porque não é teu nem meu, é nosso. Não é questão de a mulher casou com interesse. Não. Construímos juntos. Não, pastor, eu trabalhei. E quem cuidou dos filhos em casa? Mesmo que a mulher seja do lar. Quem que cuidou das crianças? Quem que estava te mantendo? Minha esposa passou essa roupa para eu vir aqui ministrar. Quando eu tirei da mala, estava toda amarrotada. Você acha que eu sei passar roupa? Eu tento. Eu pedi o ferro de passar roupa lá, pastor. Eu piorei. Eu estraguei, foi tudo. Eu tiro o chapéu para os homens que passam roupa, que fica aquela coisa amassadinha, engomadinha. Eu não consigo. Eu passo de um lado, amasso do outro, passo do outro, amasso do outro. A minha mulher não serve só para passar roupa, obviamente, até porque eu não ligo. Eu ando amassado. É ela que briga. Amor, você vai ministrar lá, parece que você não tem mulher. Não é isso que as mulheres falam? Você vai sujo desse jeito, parece que você não tem mulher. A nossa mulher não serve só para isso, obviamente.
obviamente. Mas quando a mulher, mesmo sendo do lar, mesmo que ela renuncie uma vida de executiva, de grande profissional, de empreendedora, fala, não, eu vou ser do lar, eu quero cuidar dos filhos, eu quero me dedicar ao meu marido. E isso não é desonroso, é direito dela também. Amém? Amém. Então mesmo que ela optar por isso, ela é parte. Está na aliança, irmão. Enquanto eu vou, ela está ali cuidando. Enquanto eu estou ausente, ela é a coluna da casa, a sustentação do lar. Então Deus está dizendo, não seja desleal com essa mulher da tua mocidade. Então isso vale para nós que estamos casados há 5 anos, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 25, 30 e 50. Meu pai faleceu faltando 3 meses para completar 50 anos de casado com a minha mãe. Foi referência para nós. Você acha que eles nunca tiveram dificuldades? Você acha que eles nunca brigaram, não tiveram conflito? Tiveram, mas eles optaram em permanecer juntos. Amém? Amém. E aí para a gente poder concluir. Se o segredo é a construção e a reposição de peças, deixa eu desligar o alarme aqui, ó, porque senão vocês vão ficar prestando atenção nele. Se o segredo é a construção e a reposição de peças, nós temos então que tomar cuidado e observar ali o manual de instruções daquilo que a gente compra, daquilo que a gente vai fazer. Então qual é o manual de instruções do casamento, da família? A palavra de Deus. Eu preciso olhar para a Escritura, amém, gente? E eu preciso ver o que a Escritura diz a respeito do casamento, da educação de filhos, relacionamento conjugal, da convivência a dois. Então eu preciso ir para a Escritura, para ver o que a Escritura diz a respeito e aplicar na minha vida. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia dá direcionamento sobre como conduzir o nosso lar, o nosso casamento, como educar os nossos filhos. Basta nós querermos aprender e irmos buscar. Por isso, toda vez que tiver uma noite de casais, um culto de família, um seminário de família, participe, irmão. Invista recursos se for necessário. Da mesma forma que eu invisto para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer um treinamento, para aprender melhor a minha profissão, é importante que eu invista nesse tempo para ouvir o testemunho de alguém que já passou por uma experiência, quem já viveu aquela fase que eu vivi. Porque senão nós vamos desistir, nós vamos parar. No meu testemunho, eu sempre gosto de contar quando a minha esposa está do lado. Mas com 4 anos de casado, quando a gente quase se separou, ninguém soube do nosso problema, não foi exposto para ninguém na época, depois de tudo resolvido, que as famílias foram tomar parte, saber que a gente passou por aquilo. Então, estar casado é decisão. Motivo para separar a gente arruma todo dia. Motivo para desistir toda hora aparece. Mas nós temos que arrumar motivo para ficar junto. Eu tenho que olhar para o outro e falar assim, não, eu tenho muito motivo para ficar com essa pessoa. Eu tenho muito motivo para estar do lado dela, do lado dele. Amém? Eu quero orar com vocês, mas antes vamos cantar um louvor. Vamos adorar a Deus com um cântico e pedir que essa palavra cumpra-se em nossas vidas. Sei que seus olhos, declara isso, sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia! És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga mais uma vez, sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos, declara bem forte, meu irmão, e os teus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste. Diga, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não vão te ser frustrados. Onde está a tua esperança? Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Pegue na mão do seu cônjuge, esteja do lado dele, abrace com ele, abrace com ela agora. Esse cântico está declarando a fidelidade de Deus, e o que nós acabamos de ler e pregar diz que Ele é fiel. A pergunta é: nós somos fiéis? Nós podemos viver e desfrutar dessa mesma fidelidade que Deus é, essa essência dele. Ele nos fez sua imagem e Ele nos restabeleceu a sua semelhança. É possível ser fiel como Deus é? Se nós escolhermos e assim quisermos, nós poderemos chegar à semelhança do que Ele é, cumprindo a palavra do Senhor. Então feche os teus olhos e diga: Deus, eu quero ser fiel, eu quero ser leal, eu quero valorizar a aliança com esse meu cônjuge, com essa minha esposa, com esse meu esposo. Eu quero valorizar os votos que eu fiz no matrimônio. Eu quero permanecer ao lado dele, ao lado dela, por todos os dias da minha vida, porque eu virei o impossível acontecer. Mesmo que o mundo viva o contrário, mesmo que a cultura secular seja o divórcio, mesmo que o costume desta terra destruída pelo pecado seja a separação, declare isso agora em nome de Jesus. Abra sua boca e declare: na minha casa não haverá divórcio, no meu casamento não haverá separação, porque assim o meu Deus é fiel. E a palavra diz para que eu, marido, você, mulher, seja fiel ao cônjuge. Nós viveremos a bênção da fidelidade. O que Deus construiu, o homem não destruirá. O que Deus uniu, o homem não separará, porque nós estamos unidos pelo amor, nós estamos aliançados pelo amor, e nós prometemos uns aos outros e diante do Pai, diante de Deus, nos mantermos fiéis e vivenciarmos o grande milagre, e vivenciarmos o impossível da fidelidade, o impossível da constância, o impossível da aliança duradoura. O que é impossível para o mundo é possível para os filhos e filhas de Deus. Independente do que você enfrentar, meu irmão, independente do que você enfrentar, minha irmã, a palavra de Deus para a sua vida nesta noite é: o Senhor vai te sustentar firmado. Teus olhos verão o impossível acontecer. Então fique fiel, minha irmã, fique fiel, meu irmão, fique confiante. As mãos do Senhor estão sobre o seu lar, estão sobre o seu casamento. O Senhor trará cura para as feridas, o Senhor dará perdão para as mágoas, para os ressentimentos. O Senhor dará restauração no relacionamento, porque Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de curar. De mãos dadas com o seu cônjuge, declara: eu posso enfrentar o que for. Diga comigo assim, ó:
Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga, minha esperança está. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. O que? Acontecer. Cante forte assim, ó. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você crê que a palavra de Deus vai se cumprir no teu casamento, na tua família? Então vamos aplaudir o Senhor por essa palavra que é fiel. Você pode aplaudir o Senhor pelo teu casamento. Você pode aplaudir o Senhor pela tua família, por aquilo que Ele fez na tua casa e você. Oh Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos por isso. Amém. Pode se assentar. Quero agradecer essa oportunidade que me foi dada. Amanhã pela manhã eu tenho o privilégio de poder estar com vocês lá na igreja para a escola bíblica, trazendo uma aula sobre família para todos. E à noite estarei com vocês no culto, pregando uma mensagem para pais, para filhos, uma palavra muito importante e relevante para esse tempo. Não perca, tenho certeza que vai ser uma noite de graça e poder no nome de Jesus. Obrigado pela vossa atenção, pela paciência comigo e que Deus os abençoe. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, querido. Que sejamos praticantes de tudo que ouvimos, né? Esta noite. Deus tem nos abençoado e desprovido a sua graça para conosco através desses dias, e nós temos sido abençoados pelo nosso Deus. Amém. Eu estava meditando tudo isso, mas uma coisa eu sei: o que Deus tem falado conosco. Não importa o tempo de matrimônio que você tenha, de casamento, importa se nós exercermos o que foi falado e se valorizar a nossa aliança um ao outro, podemos ter certeza que Deus sempre terá o melhor dele para as nossas vidas. Eu estava ali vivendo o que estava o pastor ministrando. Cheguei aos 12 anos de casado mais a Bruna, mas hoje eu posso falar, estamos vivendo o melhor de Deus em nosso casamento. Porque a minha esposa soube valorizar a aliança que ela fez comigo nos dias de tribulação, nos dias de perrengue. Nós também não chegamos aos 7, pastor. Pensamos também que ia nos separar bem antes, por causa dos problemas. Mas hoje, o Senhor nos fez enxergar que o melhor dele para conosco é quando nós valorizamos um ao outro. Então, o que você está fazendo aqui, meu querido, minha querida, é exatamente isso, valorizando o seu cônjuge, o seu casamento, e pode ter certeza que Deus tem o melhor dele para você. Amém? Pastor, uma palavra. E já estamos passando para a segunda parte, tá? Desse jantar. Não precisa ter pressa, não. Ainda temos um momento muito agradável de nós estarmos aqui compartilhando o que foi feito com muito carinho para vocês. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Irmão, nós estamos felizes, né? Eu ficaria aqui mais uma hora no meio, ouvindo a ministração da palavra de Deus. Eu só gostaria de relembrar aqui, eu falei ontem lá na igreja, no final da ministração do pastor Vanderlei. Desde quarta-feira Deus tem falado conosco. Só quem tem participado das palestras desde quarta-feira está entendendo o que eu estou dizendo, ou vai entender o que eu estou dizendo aqui. Deus tem falado conosco. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus contando uma parábola, ele diz que o homem que ouve e pratica, ele o compara a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha.
que vem ventos, vem tempestades, transborda-se os rios, mas a sua casa permanece de pé. Helena, se eu fosse um passarinho, voaria para te ver mais 200 vezes. Pena que eu não tenho asas e não posso fazer. Te amo, meu bem. Jesus, salvação eterna. Leila, amor eterno. José Florentino, é isso? José Florencio. Quem é José Florencio? Vamos aplaudir o José Florencio aí, gente. Tem mais aqui? Eu não poderia deixar passar sem eu me manifestar, né? Sou muito grato a Deus pela vida da Leide em minha vida. Essa semana, sexta-feira, dia 26, a gente vai completar 11 anos. E amanhã ela vai completar, deixa eu ver. 31 anos. 31 anos, eu ganhei com você. 31 anos de vida. Deus continua te abençoando cada vez mais e mais. Eu te amo. I walk beneath the trees, far below the birds and sky. If they can love and be loved, how much more could I hear their lovely songs, and my heart begins to fly, fly. It's where I wanna be. Everyone there would love me, wouldn't know what it means to face this world alone. Home sweet, mockingbirds and robins, blue jays, purple martins. Tell me what it's like to know how much you matter, delighted in with laughter, held beneath the banner of your mother's love. One day, one beautiful day, I will know. I'll have a little bird of my